Casa do Senhor, podendo adorá-lo, bendizê-lo, depois de algumas festas, alguns encontros em família, nós podermos estar juntos, como igreja também é muito bom. E eu convido você nesse momento a abrir sua Bíblia comigo, em Marcos, capítulo 2. Marcos 2, 1 em diante, diz assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Amém. Louvado seja Deus, Pai. Nós bendizemos o teu nome e agradecemos ao Senhor por tua palavra. Que nela nós encontramos, Senhor amado, forças para prosseguir e para seguramente caminharmos na nossa jornada até o céu. Nós louvamos a Ti, porque o Senhor deixou esta carta viva para nós, e nós podemos aprender dela, e de tantas maneiras sermos arraigados na Tua presença, arraigados em amor, podemos adquirir nela sabedoria, e caminharmos, Senhor, para o propósito final, que é glorificarmos o Teu nome e chegarmos no nosso destino, lugar o qual o Senhor tem preparado para nós. Nós te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Jesus estava anunciando a palavra, uma multidão ao seu redor, e de repente 4 homens com um leito, um paralítico, encontram ali uma multidão e certamente dão um jeitinho, né? E as casas na época não eram como as nossas são hoje em dia. Eram possivelmente casas com um telhado reto, e com toda certeza não era com telhados que nossas casas hoje têm. E havia provavelmente ali uma escada externa, ao qual aqueles homens subiram com o paralítico, puderam fazer um buraco no telhado e descer aquele paralítico até Jesus. É interessante que parece que é tão fácil, né? Assim, foi tão rápido, a história vai narrando. Eu me lembro de uma vez que, logo que eu fui liberada do hospital ali com a Beatriz, aquela coisa que eu sempre comento com os irmãos, mas é que foram experiências tão pontuais na nossa vida. Eu não podia fazer esforço algum, e quem conhece a nossa casa sabe que nós temos uma escada bem íngreme aqui. Então, meu esposo resolveu me carregar numa cadeira para que eu não fizesse esforço. E um amigo nosso
nos ajudou para me carregar. Bom, os irmãos veem que eu não possuo muito peso, né? Eu sou bem magra, não sou pesada, mas foi muito difícil me carregar. Foi muito difícil, é uma escada estreita, íngreme, e eu acredito que as escadas da época também não eram escadarias, né? Mas escadas simples e talvez bem íngremes. Mas aqueles homens carregaram aquele paralítico até Jesus. E também havia ali durante a conversa de Jesus com aquele paralítico, os homens, os judeus que estavam ali ao redor, os judeus faziam uma ligação muito forte do pecado e as suas consequências, como as doenças, as maldições. É óbvio que o pecado traz maldição para a vida, mas, por exemplo, uma mulher estéril era considerada uma mulher amaldiçoada, castigada por Deus. Havia talvez um pecado naquela mulher. A história de Jó, por exemplo, seus amigos apontavam Jó como se ele houvesse cometido um pecado. Então, a sua postura naquele momento de dor, de perdas, era por conta de algum pecado que ele devia ter cometido. Então, quando Jesus se propõe a perdoar aquele homem, aqueles judeus que estavam ali ao redor, ficavam ali. Mas quem que ele pensa que é para perdoar pecado? Ele não é Deus. Quem ele acha que ele é? Só Deus pode perdoar pecado. E Jesus faz um perdão dos seus pecados, mas revela para aqueles homens através da cura daquela enfermidade. Havia uma ligação de enfermidade como consequência do pecado. E Jesus revela que ele é poderoso, Filho do homem, aquele que tem toda a autoridade para perdoar pecados e para curar enfermidades. Ele se revela ali a sua divindade diante daqueles homens que estavam arrazoando no coração. E Jesus revela isso de uma maneira tão poderosa porque eles não falaram nem cochicharam um com o outro. Eles estavam tramando aquilo, elaborando aquilo no próprio coração. Mas o Espírito, Jesus, no seu Espírito, ele viu o que estava acontecendo no coração daqueles homens e por isso ele se revelou para, primeiro, aquele paralítico que precisava de salvação e também revelou a sua divindade para aqueles homens. Mas eu cheguei até esta palavra, eu queria só comentar um pouquinho com os irmãos sobre esse texto. Durante esta semana eu meditei e o Espírito Santo me trouxe esse texto e às vezes algumas pessoas vêm até nós, ou nós procuramos algumas pessoas, não é, pedindo ajuda de oração, ou alguém liga para nós, me ajuda em oração, ou talvez ninguém pede oração, a gente descobre por um acaso que alguém está precisando de oração e a gente ora, ou o Espírito nos revela, né? E às vezes, eu até falei com o Val essa semana, falei assim, uau, quem dera se nós tivéssemos 4 amigos para nos carregar até Jesus, para nos ajudar a chegar até a Cristo. Se todos nós, como igreja, isso me veio assim como igreja, se cada um de nós conseguíssemos essa graça de achar. O número aqui é o menos relevante da história, mas pelo menos 4 pessoas para orar por nós nas nossas aflições, nos nossos momentos difíceis. Quem dera se nós tivéssemos amigos e cada um de nós tivéssemos esta graça ou talvez esta facilidade de termos, de possuirmos amigos de caminhada, companheiros, aos quais carregam muitas vezes o nosso leito e nos levam para Jesus. Porque eu não sei você, mas tem dia que nós nos sentimos como se num leito. A gente não consegue andar nem para frente, nem para trás. Às vezes os problemas da vida nos cercam de uma maneira tão grande, tão terrível, e que nos assolam, e às vezes a gente fica parado assim, tá, e agora? Eu sei que eu tenho que buscar a Deus, eu sei, mas eu não consigo. Eu não consigo. Às vezes nós nos encontramos nessa situação e nesse momento a gente pensa, se eu tivesse pelo menos 2 que me carregassem no colo e me levassem até a presença de Jesus. Ter esses amigos é muito bom. Que homem privilegiado este paralítico, que a Bíblia nem citou o nome dele,
nas passagens dos evangelhos, mas que privilégio termos esses amigos. E sabe, irmãos, eu não descarto o ter, não estou descartando ter esses amigos, porque nós e cada um de nós, como seres humanos, precisamos ter pessoas ao nosso redor nos ajudando. Mas nós também, junto com o ter, nós precisamos ser esses amigos. Ser essas pessoas que estão atentas ao problema alheio, não para cuidar da vida do outro, mas para, quem sabe, estar atento e falar: irmão, você precisa que eu carregue o seu leito. Você precisa que eu vá com você até Jesus. Você precisa que eu coloque o meu ombro debaixo do seu, para a gente caminhar um pouquinho. Uma coisa não está anulando a outra. Ser e ter, nós precisamos das duas coisas. E sabe uma coisa que eu acho um privilégio que Jesus Cristo fez por nós, aqui nesta terra, é sermos igreja. Esta comunidade preciosa, que às vezes o Espírito Santo pega um lá num canto e conduz lá para orar pelo outro canto, a gente nem sabe por que está orando, faz aquela oração simples, singela, mas é uma oração que toca a alma e que conduz aquela pessoa até Jesus, que abre um olho, que gera algo novo no espírito. Às vezes você tem uma oração guardada aí no teu coração, na tua mente, que pode abençoar a vida de alguém. E você está dizendo assim: não, mas é muito simples, mas eu nem sei orar. Mas às vezes é Jesus te chamando a levar alguém até Ele através da tua oração singela. Às vezes você tem uma palavra para ministrar a alguém e você diz: mas é muito simples demais, eu não sei nem falar direito, eu não falo que nem fulano, que nem ciclano. Mas é isso que o Senhor quer usar para abençoar a vida de alguém. Às vezes, você tem um dom que é o de ouvir. E às vezes a gente ouve as pessoas e não falam e a pessoa sai aliviada. Você vê que saiu um peso das costas da pessoa. E o irmão ainda te agradece. Obrigada por este momento. Obrigada. Eu não fiz nada. Não falei nada. Você ouviu? Esses 4 amigos, esses 4 homens, eles tinham um propósito em comum, que era ajudar aquele paralítico. E eles sabiam exatamente o que eles deviam fazer, porque se houvesse discordância entre eles, eles não fariam o que eles fizeram. Os 4 sabiam o que precisavam fazer. Esse ano nós tivemos algumas experiências de momentos difíceis, desafiadores, com pessoas específicas, que chegou uma altura, a gente sentou e falou assim: a gente não sabe, irmã, o que te responder. Não com essas palavras que eu estou dizendo, eu estou falando assim da minha alma, né? Eu não sei o que falar. Nós não temos uma resposta para você. Mas nós vamos fazer uma coisa. Nós vamos chamar uns intercessores aí. E nós vamos entrar nessa batalha de oração com você. E nós entramos, acabamos a campanha. Jesus não respondeu nada. Dali uns dias, Jesus fez um negócio extraordinário. Veio de um jeito que a gente jamais imaginava. Por simples pessoas orando, fazendo simples orações, dizendo: Jesus, nós não sabemos o que fazer. Nós não temos ideia do que o Senhor vai fazer. Nós não sabemos nem como o Senhor vai fazer. Mas nós estamos intercedendo por essa pessoa. E nós passávamos na frente da casa dessa pessoa, estendíamos a mão no carro e: Jesus, abençoa, faz um milagre. Jesus dá a resposta. Às vezes é só isso, como se fosse só, que o Senhor está esperando da nossa parte, sermos a resposta para alguém. Porque às vezes alguém que olha de fora, olha melhor do que quem está dentro do problema. Não é? Às vezes você precisa resolver uma situação, fazer um negócio, chama um amigo, fala: fulano, vem cá. Está vendo esse problema? O que eu faço com ele? Aí vem o amigo e olha de fora, porque você está dentro. Assim, por que você não faz assim? Mas, rapaz, eu não pensei nisso antes. Está tão simples. É uma palavra de um amigo, de um companheiro, de uma companheira. E estes amigos possuíam
características, qualidades, atributos preciosos, que são os quais eu gostaria de aplicar na minha vida e que você talvez se considerar na sua vida. Estes amigos eram misericordiosos. Eles olharam a miséria daquele homem, a situação difícil daquele homem, e eles se moveram de compaixão. Eles se moveram de misericórdia. E eles se compadeceram da situação daquele paralítico. E eles, vamos fazer alguma coisa. Vamos lá, 4 homens, cada um busca aí, vamos até a casa onde Jesus está, vamos dar um jeito. Eles se moveram de misericórdia. Que nós sejamos movidos de misericórdia. Movidos de compaixão, de olhar o problema do outro, talvez não ter como ajudar, porque às vezes a gente não tem como ajudar. Às vezes o que o irmão precisa, nós não temos como ajudar com recursos ou uma ação prática, mas a nossa ação de oração, ela é tão mais prática, tão mais eficaz do que qualquer outra ação. Então, sim, nós podemos sempre ajudar uns aos outros. Às vezes alguém está com uma enfermidade que a gente não pode curar. Mas a gente pode orar, a gente pode clamar. A gente pode dizer, olha, eu estou orando por você. A gente pode ser movido por compaixão, por misericórdia. Se esses homens não fossem movidos de íntima compaixão, eles não teriam se submetido a esse desafio. Eles eram cheios de misericórdia. Eles possuíam fé e o próprio Jesus disse, e vendo-lhes a fé, plural, vendo-lhes a fé. Eles possuíam fé. E a fé, ela não se move pelas circunstâncias. A fé não se detém com as dificuldades. A fé não é parada pelas aflições ou pelas lutas, pelas dificuldades que se impõem na sua frente. A fé caminha não por vista. Nós caminhamos por fé. E às vezes nós temos situações tão desafiadoras que a gente para e olha assim, realmente, dentro de nós, da nossa natureza carnal, né? Fala assim, olha, o negócio está feio mesmo. Mas aí a gente é lembrado pelo Espírito, espera lá, eu te dei fé. Então a gente diz, eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei que maneira, mas eu sei que o meu Redentor, o meu Salvador vai fazer alguma coisa. E a gente precisa saber disso, irmãos. E é isso que move o nosso interior. Saber que o nosso Deus é um Deus vivo, que produz coisas maravilhosas e extraordinárias. E Ele é capaz de fazer o impossível. Então, que nós sejamos e tenhamos amigos possuidores de fé. A fé no Senhor. A fé naquilo que Ele pode fazer, não naquilo que a nossa força faz. A fé que não se detém, a fé que não olha o que é possível ou impossível, mas é uma fé que sabe do alvo que ela caminha. Aqueles homens tinham fé e eles sabiam que eles precisavam chegar até uma pessoa. Nós precisamos também ser amigos ou termos amigos que não se detêm com a multidão. Ou talvez que também não parem no meio da multidão. Esses amigos podiam ter olhado a multidão e voltado atrás, ou largado ele ali, né? Talvez esses amigos poderiam sentar com a multidão ou ficar de pé com a multidão e você está vendo aqui meu amigo, ele precisa da sua ajuda, dá uma licença para mim. Ou deixa eu passar, eles não pararam no meio da multidão. Você pode orar pelo meu amigo aqui? Não. Eles tinham um propósito, e o propósito deles não era conversar com a multidão, não era conversar com quem estava na porta, nem na janela. O propósito deles era chegar até Jesus e se apresentar àquele que podia dar a solução para o problema daquele homem. Que nós sejamos pessoas que não se detêm com a multidão, que não se embaraça com a multidão, que não perde tempo com a multidão,
Que nós tenhamos pessoas e sejamos pessoas com um único objetivo, que é alcançar a presença plena de Cristo. Às vezes, a gente fica perdendo tempo em conversas que não nos levam a lugar nenhum. Perdendo tempo em conversinhas com pessoas que não vão nos levar até Cristo. E eles sabiam disso. Eu não vou ficar aqui perdendo tempo. Eu não vou pedir licença. Você está vendo meu amigo? Me dá uma ajudinha aí, não. Eles nem cogitaram essa hipótese. Interessante, né? Talvez uma ideia poderia ser, dá uma licença aí, deixa eu passar. Não, eles foram até aquele que poderia ouvi-los. Então, que nós não venhamos nos deter com a multidão e nem parar no meio dela, mas saber exatamente a quem recorrer. Sabe, irmãos, a igreja de Cristo, aqueles que possuem Cristo na sua vida, é a resposta para este mundo. Você sabia que às vezes você está passando por alguma dificuldade e tem alguém do seu lado, pronto para ser resposta de Deus na sua vida? Às vezes, o socorro bem presente na hora da angústia se manifesta através de um irmão, de uma irmã. Às vezes, a bondade soberana de Deus vai se manifestar através de uma pessoa. E que nós sejamos essas pessoas. E que nós, quando precisarmos, possamos manifestar para as pessoas certas as nossas necessidades. Porque, às vezes, irmãos, nós precisamos vencer a vergonha, precisamos vencer o orgulho, precisamos vencer a nós mesmos e dizer, eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém para me ajudar. Eu preciso de alguém para carregar o meu leito. Eu preciso de alguém para ser o ombro de apoio até a presença de Jesus. Eu preciso de ajuda. E como igreja, o corpo de Cristo, aquilo que Cristo Jesus, de uma maneira tão especial, tão profunda, tão sobrenatural, fez em nós, para nós. Ele nos deu esta graça de nos abençoarmos mutuamente. Eu abençoo você, você me abençoa. Eu não te julgo, você não me julga. Mas nós podemos admoestar mutuamente, ou seja, corrigir em amor, sermos edificados em amor. E sermos bênçãos um na vida do outro. Que nós sejamos possuidores de misericórdia. Que nós sejamos possuidores de fé. Fé sobrenatural, fé naquele que pode todas as coisas. Que nós não venhamos nos deter com a multidão, com as dificuldades desta vida. Que nós não venhamos nos perder na multidão. Mas que o nosso alvo e o nosso propósito seja único, seja Cristo. Jesus veio para perdoar pecados, para curar os enfermos, para pregoar libertação, as boas novas de salvação. Mas hoje nós somos designados a proclamar o nome dele, a proclamar quem ele é. Nós somos os cristãos, os pequenos cristos, que anunciam a pessoa de Cristo Jesus. Como flechas que apontam para um alvo, como indicadores que apontam para Jesus. E nós só podemos fazer isso com as nossas ações, com as nossas atitudes. Esse é o nosso propósito nessa terra. Se houver outro, se não for esse o nosso propósito, nós somos pessoas sem propósitos.
Mas o nosso propósito aqui é proclamar a Cristo para que, como no final desta história, para que o Pai seja glorificado. É este o nosso propósito. É que Cristo faça, que Cristo seja visto, que Cristo seja anunciado, que Ele gere salvação, cura, libertação, para que as vidas glorifiquem ao Pai que está no céu. Então, irmãos, que nós sejamos essas pessoas, mas que também o nosso coração seja movido de humildade para procurarmos essas pessoas. Pessoas que nos ajudem, para que você saiba que você não está sozinho. Eu gostaria de convidar você a colocar-se em pé. Que estão viajando, que estão de férias, que Deus abençoe a cada um. A quem nos visita nessa noite também, que Deus abençoe. Está aqui também meu amigo pastor Davi, ali de Colombo, da 4ª Igreja de Colombo. E é um privilégio te receber aqui, Davi. Nós nos conhecemos já tem alguns dias, né? Bem mais de 20 anos. E eu louvo a Deus pela vida do Davi. Ele foi meu mentor musical, meu amigo de tanto tempo. E tenho esse privilégio de recebê-lo hoje aqui. E eu quero que você faça oração aqui daqui a pouco, encerrando. Se tivesse me falado antes, você ia pregar hoje. Mas eu sei que você também está de folga, né? Está de descanso. Mas que Deus abençoe a sua vida. Essa semana nós não vamos ter culto na terça nem na quarta. Mas na sexta-feira, dia 31, nós teremos o culto de gratidão às 8h da noite. Então, na sexta-feira, dia 31, nós não vamos fazer o culto da virada, como nós, nos anos anteriores, nós fizemos com comida, né, com mesa farta. Esse ano nós não vamos fazer ainda. Por isso que nós vamos fazer o culto às 20h, às 8h da noite, para você ter tempo de vir cultuar a Deus, retornar para sua casa, com a sua família e ter um tempo de ceia também, de passagem de ano. Então, na sexta-feira, convide mais alguém, venha participar, culto de gratidão às 8h da noite, será um tempo maravilhoso aqui. Amém? E no próximo domingo, dia 2 de janeiro, primeiro culto do ano, estará ministrando aqui um amigo meu também, lá de Cianorte, da Igreja Morada, pastor Natan Melo, estará ministrando aqui no próximo domingo. Então, você que não vai viajar, venha participar. E você que vai sair de férias ainda, que você saia, descanse, mas retorne com muita força, muita ousadia, muita fé para o próximo ano. E fique crente. Nas férias nós não tiramos férias de Deus, amém? Nós continuamos crentes, orando, lendo a Bíblia, testemunhando, exaltando a Deus. Então, permaneça firme, para que Deus também possa ser exaltado, honrado em cada detalhe da sua vida durante esse tempo também. Amém? Convido você a colocar-se em pé, convido o pastor Davi, pode orar, já ministrar a bênção sobre nós também, final, e que Deus abençoe a sua vida, uma semana abençoada para você, uma semana de vitória, amém? Que Deus te abençoe grandemente. A paz do Senhor a todos, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por esse momento tão especial. Estou feliz por estar aqui e por ouvir a Tua palavra, ó Deus, que edifica os nossos corações, as nossas vidas, ó Deus, e nos leva, assim, a refletir, Senhor, em colocarmos em prática aquilo que a Tua palavra nos ordena, Senhor. Eu tenho certeza que aqueles que fazem isso são bem-sucedidos, uma igreja curada, uma igreja sarada. E nós queremos, nesse momento, ó Deus, nos despedir, ó Pai, desse lugar, com as bênçãos do Senhor, ó Pai, grato, ó Deus, por estar aqui junto, ó Deus, com o meu amigo pastor Valdinei, com toda a igreja, ó Pai. Deus, nós te louvamos, ó Deus querido, por esse presente, Deus, que o Senhor tem nos dado, que é a palavra, ó Deus, que liberta. Acompanha-nos em paz, ó Deus querido, nos livrando de todo o mal, aqueles que vão perto ou aqueles que vão longe. Nós temos certeza que a Tua palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que os temem e os livra de todo o mal. Então estamos certos, Deus amado, que a vitória é nossa em nome de Jesus. E tenhamos sim uma noite de sono reparador, ó Pai querido, porque o Senhor quem nos dá a paz, a alegria, em nome de Jesus. Amém. Coloque a sua mão em posição de receber, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos hoje e para todos sempre. Juntos podemos dizer amém. Deus abençoe. Vão em paz.
tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprasse tua vida em mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer